E aí pessoal, tudo bem? Então esse vídeo é da correção da atividade da semana passada. Na atividade da semana passada eu tinha solicitado que vocês construíssem um formulário HTML semelhante a esse daqui e que ao clicar no botão cadastrar os dados fossem enviados para uma outra página, ok? E que fosse realizado o upload de uma imagem e a imagem fosse apresentada no outro arquivo, ok? Então vamos desenvolver aí então esse exercício. Então meu Vertrigo já está startado, está iniciado. Vou lá na pastinha Vertrigo, www, pasta atividade 5. Vou abrir o brackets. Vou abrir aquela pasta atividade 5. E dentro dessa pasta vou criar 3 arquivos. Então o primeiro arquivo é o index.html. O segundo arquivo é o cadmatéria.php e o outro arquivo é o app.css, ok? Vou começar aqui pelo index, que vai ser o meu formulário HTML. Vou lá em HTML Templates, HTML5, cadastro de notícia. E aí a gente vai então comparando aqui, ó. Então, cadastro de notícias, tá um título grande, então provavelmente era um H1, ok? Cadastro de notícias. Depois do cadastro de notícia, eu tinha uma barrinha embaixo, então vamos considerar que seria uma HR. Depois eu tinha um label e um campo de texto, um título, chamada, matéria. Então vamos lá. Então, a gente ia ter que criar um formulário, método post action. Então vou enviar para o cadmatéria, matéria PHP. Fecho meu formulário. Dentro do formulário, a gente vai criar um label for título, e o campo input type text name, então o nome do campo é título. Beleza. Arquivo, salvar. Então, só para a gente ver como que vai ficar, localhost / atividade 5. Olha lá, cadastro de notícia e o primeiro campo e o primeiro rótulo e o primeiro campo. Bom, então depois do título tem chamada, matéria. Então vou copiar isso daqui, ó. Ctrl C. Então esse é a chamada. O outro é a matéria. Aliás, o matéria, ele é um pouco maior. Então isso daqui ele não é um campo de texto, ele é um textiário. Então aqui a gente vai tirar esse input, vai utilizar um textiário. Então name matéria, e aí eu fecho aqui o meu textiário. Muito bem. Depois do matéria a gente tem as categorias. Então vou pegar aqui o label, vou criar um label categoria, e aqui categorias, ok?
E essas categorias são checkbox, campos de marca. Okay? Então vou colocar lá input, type, checkbox, name, categoria, e aí eu vou colocar entre colchetes aqui porque são várias categorias e eu vou estar enviando todas elas através de uma mesma variável. Então value, e aí eu vou dizer aqui qual que é o nome dessa categoria. Então, no caso, essa daqui é Sport. Sport, e aqui eu repito, Sport qualquer pessoa vai ver. Para ficar mais organizado, vou pôr tudo isso dentro de um label. Então, label e label. Certo? Então, só para ficar mais arrumadinho. Isso daqui eu vou copiar, Ctrl C. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, então, esporte, economia política. Economia política. Clima. E tecnologia. Social. O último social. Agora, pro lado de cá. Economia. Política. Clima. Tecnologia. E social. Beleza. Vou salvar. Vou dar uma olhada. Lá o título, a chamada, a matéria e as categorias. E, por fim, aqui eu tenho, então, um campo de arquivo e um botão cadastrar. Então, vou pegar esse de cima aqui, Ctrl C, Ctrl V, foto, vamos ver se está até sem título, então vou deixar sem rótulo, que nem está lá. Aqui é tipo file, e aqui eu vou chamar de foto. E o botão, input, type, submit, value, cadastrar. E aí a gente fecha. Beleza, então atualizar, botãozinho para escolher o arquivo e o botão cadastrar. Bom, feito isso daí, a gente vai ter que trabalhar um pouco no CSS para deixar ele um pouquinho parecido com isso daqui. Não precisa ficar 100% igual, mas pelo menos um pouco parecido. Bom, então lá no CSS, então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar os labels e dar um display block neles, para eles serem apresentados como blocos. E aí a gente já vai ter um embaixo. Opa. Muito bem, criei o display block, só que precisa vincular isso com HTML. Né? Então, depois de criar o CSS, vai lá no HTML, link, style sheet, href, appcss. Tá aí. Então agora os dois arquivos estão vinculados. Vinculou, pode testar lá, então já vai estar um embaixo do outro. Os inputs, eu vou voltar aqui, ó. Então os meus inputs. Aí eu tenho que tomar cuidado porque isso daqui também é um input. Eu vou criar uma classe que fica melhor. Input. Vou falar que o padding deles, então o espaçamento interno, vai ser de
3 pixels e que a largura deles vai ser de 100%. Aí, vou dar um atualizar. Assim. Aqui não funcionou porque eu criei uma classe. Então, se fosse só input, aí ele já teria modificado. Só que como eu criei uma classe, então eu tenho o ponto é uma classe, então eu tenho que colocar nos campos que eu quero. Então Ctrl C, e aí eu vou lá no index e vou adicionar então nos meus inputs. Então, por exemplo, nesse daqui eu quero, então class input, eu vou colocar só para a gente ver, então modifiquei o título. Então lá o título, ele ocupou o tamanho inteiro. Muito bem, então input, chamada, o testiária a gente pode, não, o testiária eu vou fazer diferente, e o file pode pôr, mas também não tem necessidade. Então só esses três aqui, ó. Então lá, atualizar, é só os dois, chamada e o título. O testiária a gente pode vir direto por aqui. Então, testiária. Eu posso falar também a mesma coisa. Então, se eu vou falar a mesma coisa, posso até colocar direto aqui, ó. Testiária. Então, os dois elementos, então, os que tem a classe input e os testiários têm 3 pixels e 100 de largura. Então, ó lá. Se eu quiser se falar que a altura do testiário ainda era diferente, então o age dele, vou falar que, por exemplo, é 100 pixels, e também vai dar uma aumentadinha aqui no tamanho dele. Nos rótulos aqui eu posso falar que a fonte deles é negrita, negrito, fonte age bold, ó, já vai mudar, e posso dar uma margem para eles, então, margem top de 8 pixels e aumentar um pouco o tamanho da fonte, font size 12 pt, atualizar, então já mudou um pouquinho. Aqui a gente ainda poderia mudar o tipo de letra, entre outras coisas. Eu não vou ficar focando muito na parte do CSS, porque não é muito foco agora da disciplina, ok? Só o botão, vou jogar ele para baixo aqui. Então, input do tipo submit. Então, vou mostrar ele como um bloco. E vou dar um padding nele para ele ficar um pouquinho maior. Então, 8 pixels, 12 pixels. E atualizar. Ficou maiorzinho. E dá uma margem também para ele desgrudar da parte de cima. Então, 20 pixels. Atualizar. Então, vamos lá. Ok? Bom, então quando eu preencher isso daqui, os meus dados vão ter que ser enviados para o arquivo CAD matéria. Muito bem. Lá no CAD matéria, então a gente vai ter que, vou pegar aqui, colocar um template do HTML. Dados de matéria. E aqui dentro eu vou abrir meu código PHP. Beleza. Aqui eu vou criar minhas variáveis. Então, variável título recebe o que veio dentro do meu array post. E aí aqui dentro do post, o que eu tenho que pôr? Eu tenho que colocar o nome do campo aqui, ó. Então, input, quem que eu quero pegar?
Então aqui, ó, tá vendo? Name, título. Quero pegar o texto que está dentro da variável que tem o nome título. Aqui eu vou pôr título. E aí eu vou colocar aqui um eco. Então escreve H1, fecha H1, H1, título. Então estou imprimindo essa variável aqui entre as tags H1. Ok? Vou salvar. E aí a gente volta aqui para testar. Então, uma matéria. Cadastrar, olha lá, uma matéria. Que nem está aqui, ó. Certo? Depois a gente vai pegar o texto da chamada e o texto da matéria e vai exibir. O da chamada está em negrito e o da matéria não. Então o mesmo esquema aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui eu vou pôr matéria, aliás, chamada, então, ó, uma matéria, uma chamada, cadastrar, uma matéria, uma chamada. Só que aqui a chamada minha tá menorzinha, então não é H1, aqui é um strong. E aqui strong. Vou atualizar. Então já reduziu ali. Detalhe, pessoal, sempre que eu vou colocar aqui dentro do post é o nome de um desses campos aqui, ó, certo? Então, por exemplo, que eu tenho chamada. Aí você veio, por exemplo, colocou aqui, ó, chamadas. É o mesmo nome? Não é, tem um S a mais aqui, lá não tem. O que vai acontecer se eu colocar o nome errado? Então, ó, mesma coisa, cliquei em cadastrar, vai dar um erro. Que erro que é, ó? Não definido. Esse não definido quer dizer o que, ó? Não definido index, que não existe aquela variável chamadas. Então, se apareceu isso daqui, quer dizer que você criou uma variável que não existe, certo? E você tem que procurar essa variável aí que você criou que não existe. E aqui ele sempre vai dar a linha, ó, na linha 14. Aí você olha lá na linha 14 o que você errou. Tá vendo? Na linha 14 está usando a variável chamadas que não existe. Olha só, chamada. Corrigir ali, se eu testar de novo, aí vai funcionar com a beleza. Então sempre tem que tomar esse cuidado aí. Se for um definido index, é variável que você criou que não existe. Vou pegar esse aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Então, esse daqui vai ser minha matéria. Imprimo a variável matéria. A matéria não tem o strong aqui. Ela vai direto. Salvar. Então, olha lá. A matéria. Cadastrar. Tá lá. Matéria, uma matéria, a matéria. Aqui está mostrando um embaixo do outro, então tem que pôr um BR aqui para quebrar a linha. Salvar. Vamos lá. Agora está mostrando um embaixo do outro. Beleza. Depois disso daí, a gente vai colocar aqui quais categorias que foram selecionadas. Então posso dar um eco direto aqui. Eco. Vou pôr entre um H2 aqui. Porque o texto está grande lá. Categorias. E aí eu tenho que imprimir aquelas categorias que foram enviadas. Então, mesmo esquema. Vou pegar do post. Vou criar uma variável categorias. E aqui eu vou pegar o nome aqui, ó, categoria. Só que sem o conchete. O conchete é para mim poder enviar várias informações num mesmo nome de variável. Ok?
Então, vamos lá, só categoria. Dentro dessa variável categorias, eu vou ter todas as categorias que foram selecionadas. E o que eu vou fazer? Para cada uma das categorias selecionadas, eu vou imprimir ela. Então, eu vou utilizar o comando for each. Então, para cada categorias, para cada uma das categorias, como se fosse uma categoria. Veja aqui, ó, aqui está no plural, quer dizer que são várias categorias. Então, para cada uma dessas categorias aqui, como se fosse uma única categoria. Então, ele vai pegar a primeira categoria que selecionou e vai imprimir. Ele vai pegar a segunda categoria que selecionou e vai imprimir, e assim por diante. Eu vou colocar aqui, ó, echo, essa variável aqui, categoria, e um BR para quebrar a linha. Veja que fica bem mais resumido, não preciso ficar fazendo um monte de if para testar se foi selecionado ou não foi selecionado. Ó, vou voltar, então aqui eu tenho duas marcadas, aí ele me deu um erro aqui, ó. Então ele esperava uma vírgula, um ponto e vírgula na linha 21. Vamos lá na linha 21, ó. Tenho aqui, só que aqui eu não tenho ponto e vírgula. Então, na realidade está na linha 23, mas estava próximo. Então, vou voltar, vou clicar em cadastrar de novo. Ele ainda está reclamando na linha 21. Vamos ver se tem mais alguma coisa na linha 21. Ah, aqui, ó. Então, na linha 20 também está faltando ponto e vírgula. Vou lá voltar, cadastrar de novo. E ele mostrou esporte e economia. Se eu clicar aqui, ó, tecnologia. Se eu desmarcar tecnologia, marcar clima e social. Desmarcar esporte, certo? Então, ele vai pegar somente os que estão selecionados lá. Joia. E agora a parte do arquivo. Então, a parte do arquivo também eu vou fazer uma coisa semelhante a isso daqui. Então, embaixo do for each, vou chamar aqui de foto. E aqui, em vez de post, eu vou utilizar o file. E aí eu vou pegar aqui então o nome do campo de arquivo foto. Então pega o foto e joga dentro dessa variável aqui. Se eu fizer do jeito que está aqui, ó, vou tentar cadastrar, então vou dar um atualizar lá, ele vai dar um erro. Por quê? Ó? Bom, primeiro, categoria que não foi marcada nenhuma. Bom, eu marquei uma lá, então esporte. Ele vai dizer para mim que não foi definido a variável file. Tá. Por que não foi definida essa variável file aqui, ó, foto? Porque eu preciso, sempre quando eu vou trabalhar com arquivo, eu preciso colocar no meu formulário, então aqui, ó, no index, no form, como que os dados vão ser empacotados. Então, eu vou utilizar aqui ó, o enctype multipart form data. Então, eu preciso sempre acrescentar essa informação aqui, ok? Vou salvar, vou voltar, posso escolher ou não o arquivo agora, não tem problema, cadastrar. Ele ainda deu um errinho lá no file, vamos lá, aqui tem um S, tá? É files. Então, de novo, agora erro no foto. Atualizar. Beleza, então agora sumiu o erro. Certo? Então são duas coisas. Aqui é file, sendo plural, que você pode ver mais de um arquivo, e precisa adicionar o enctype form data. Aproveitando aí, ó, se eu não marcar nenhuma opção, ele também dá um erro. Tá vendo? Ele fala que não existe o índice categoria. Fala que no for each está vazio. Isso acontece porque se a pessoa não enviar nada em categoria, não marcar nenhuma categoria, ele não consegue fazer esse for each aqui, ó, ele dá um erro. Então a gente pode fazer aqui para tratar isso daqui, colocar um if. Então se
ponto de exclamação quer dizer não, então se não, empty, empty quer dizer vazio, então se não está vazio, a variável categorias, então aí dentro das chaves aqui a gente manda imprimir os valores, certo? Então se não está vazio a variável categorias, então imprime os dados. Vamos lá. O F5, cadastrar, ele ainda deu errado lá. Nesse caso aqui, a variável ela nem existe, então por isso que ele acaba dando erro. Então na linha 21, ok? Então vou pegar aqui, ó, em vez de fazer desse jeito, eu vou trocar aqui, ó. Eu vou pegar e jogar essa linha para baixo, Ctrl X, e aí em vez de testar se está vazio, eu vou testar se ela existe. Então, is set. Então, se ela está setada, se ela foi criada. Só que, em vez de testar a variável categoria, eu vou testar o post. Então, se foi enviado a variável categoria, então faz aquilo lá. Vamos lá testar de novo. Agora, não tive problema nenhum. Se a gente quisesse deixar melhorzinho ainda, poderia passar esse eco aqui para baixo também. Pessoal, mesmo que vocês não tenham feito dessa forma certinho assim, não tem problema, tá? É mais para vocês treinar mesmo a parte do for each. Mesmo que não tivesse o if aqui e tudo mais, não tem problema. Então, ó lá. Então, cadastrar agora nem mostra a categoria. E se eu marcar alguma aqui, aí sim mostra tudo, ok? Bom, e aí lá do foto agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso mover a minha foto para uma pasta aqui no meu projeto. Então, lá na atividade 5 eu vou criar uma pastinha fotos aqui, fotos, onde que eu vou fazer o upload, e aqui eu vou colocar então da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável origem, então da onde que está vindo a minha foto. Então a minha foto tem lá um índice que é o tmp name, então o arquivo, o diretório temporário, por isso que é o temp ali, tmp, que foi feito o upload, e o destino, para onde que eu quero enviar a minha foto. Eu quero enviar minha foto para a pastinha fotos, barra, então dentro da pastinha fotos, eu vou colocar o nome da minha foto, que é o name. Ok, aí eu posso usar um if aqui, então se move o uploaded file, e aí eu vou dizer aqui que eu estou movendo da origem para o destino. Se ele conseguiu fazer o upload, eu mostro a imagem. Então, crio uma tag mg, src, e aqui dentro das duas aspas simples eu vou colocar o destino. Se não, eu posso mostrar uma mensagem, echo, não foi possível fazer o upload. Ok? Bom, então vamos lá. Uma notícia, uma chamada, uma matéria, alguns itens marcados, e agora eu preciso achar uma imagem. Então, koala, cadastrar. Aqui ele está falando que faltou fechar na linha 34. Então, lá na linha 34. Aqui, essa aspas era depois e tinha um ponto e vírgula aqui. Beleza. Então, vamos de novo.
cadastrar, aí vai aparecer, ó, tem uma notícia, uma chamada, uma matéria, categorias, esporte e a imagem que foi cadastrada aí, ok? Então a ideia era isso daí. Lá na pastinha fotos, então tem o arquivo que fez o upload, e aqui é a questão de enviar mais de um valor através de os vetores, ok? Então era isso aí a atividade, pessoal. Até a próxima.